Gente, agora eu vou falar para vocês como que a gente vai ofertar, quais são os modos que a gente utiliza para estar ofertando oxigênio para esse paciente, tá? O primeiro deles, que é bem comum, é o catéter nasal, tá? Ou cânula nasal, né? Então, esse catéterzinho aqui, que ele tem os dois pininhos que encaixa aqui no nariz, né? A gente vai utilizar o umidificador, o prolongamento que já dá na ponta do catéter, tá? Pode, se precisar, colocar um extensor, mas daí esse catéter, a gente fala catéter tipo óculos, né? Porque a forma que ele engancha aqui, ó, na orelha, é como se você colocasse um óculos ali. Essa parte, ela pode ficar aqui na frente ou na parte de trás. E daí, pelo umidificador, sempre tem que ter água dentro do umidificador, tá, gente? Porque quando a gente fornece oxigênio, é um ar seco. O oxigênio, ele é muito seco. Então, se a gente não colocar água para umidificar, o ar vai entrar seco, tá? E isso resseca as narinas e pode criar lesão. Lembrando que na nossa fisiologia da respiração, lembra que a gente tem o nariz ali, tem os pelinhos do nariz, as coanas, que fazem toda a umidificação e aquecimento do ar para dentro do nosso pulmão. Aí pensa que quando a gente coloca oxigênio para o paciente, é um ar gelado que vai para o paciente, tá? E também, se a gente não umidificar, é um ar seco. Então, é obrigatório que se umidifique. Quando possível, dá para aquecer também esse ar para ficar mais próximo do fisiológico. Esse catéter, ele vai fornecer aqui, ó, das concentrações que a gente viu, né, de FO2, ele vai fornecer entre 23 a 45%. Depende da quantidade de litros que eu vou colocar. Eu posso colocar desde 1 litro até 5 litros no catéter. Se eu colocar mais que 5 litros eu acho muito ainda, mas se eu colocar mais que 5 litros, vai ficar tipo assim, um negócio no nariz da pessoa. Isso, geralmente a gente coloca no máximo 3 ainda, eu acho até muito, sabe? No máximo, no máximo, no máximo é 3. Aqui nessa referência ele colocou até 5, mas geralmente se precisa mais que isso, daí eu já prefiro trocar pela máscara, que a gente vai ver depois. Então, assim, ó, o que a gente fala dessa questão de baixo fluxo ou alto fluxo? Só dando um exemplo para vocês. Tá? Então, por exemplo, o paciente chegou, eu vi que a saturação dele não está muito legal, diminuiu um pouco o oxigênio, mas eu vejo assim, ele está consciente, ele está tranquilo, né? Aí eu coloco lá 1 litrinho de O2. Eu vejo que resolveu, beleza, mantenho aquele 1 litrinho, conforme vai melhorando eu tiro. Só que daí, por exemplo, eu vejo que esse paciente, vamos colocar aqui nessa referência, de 1 a 5, mas como a Paty falou e também onde eu trabalhava, no máximo 3 litros por minuto. Então, eu vi que esse paciente, eu coloquei 1 litrinho de O2, ai, não melhorou. Aí eu coloco 2 litros, ai, tá meio assim. Coloco 3 litros de O2 no catéter, nossa, ele precisa de mais. Aí eu tenho que trocar por uma máscara. Porque na máscara eu consigo fornecer um fluxo maior de oxigênio, porque daí entra mais oxigênio de uma vez, né? E não gera uma pressão muito grande também na narina e gera menos lesão. Claro que, por exemplo, se eu vejo que eu estou dando oxigênio para esse paciente e ele não melhora, está indo de mal a pior, daí a gente vai pensar em outras alternativas, que é a não invasiva ou a ventilação invasiva, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui o mais utilizado, a princípio, é a cânula nasal. Aí depois a gente tem a máscara facial, tá? A forma que eu vou fornecer isso, geralmente é igual, tá? Com o umidificador, que precisa da água para umidificar, né? A quantidade de litros. Então, por exemplo, a máscara facial eu já consigo fornecer até 60%, né? Então, se esse paciente está precisando até 60% de O2, eu posso utilizar a máscara. Claro que se o paciente tiver com uma máscara precisando de 60% de O2 para respirar, minha gente, quer dizer que esse paciente está muito ruim. Então, assim, no máximo, às vezes a gente coloca ali até, ainda no máximo 50%, mas se assim, tá, avaliei o paciente está com 60% de O2, mas ele está consciente, está mantendo bem, vejo os outros parâmetros, tranquilo. Agora, você chega lá no paciente, ele está com 60% de FO2, precisando desse suporte todo de oxigênio.
e ainda tá com esforço, ele não tá respondendo direito, tá meio tonto, tá meio ruim, gente, esse paciente não pode ficar mais na máscara. Aí a gente tem que indicar, né, esse paciente fazer uma não invasiva ou até ser entubado. Aqui, ó, o fluxo, então assim, ó, de 5 a 12, então acima de 3 já, né, de 3 a 5 eu já posso utilizar a máscara, quando eu preciso aumentar a quantidade desse oxigênio. E aí a gente tem a máscara aqui, ó, essa daqui, né, que a gente pode fornecer até uns 50%, e a gente tem a máscara com reservatório, tá? Então, o que que acontece essa máscara com reservatório? O oxigênio, ele chega aqui, ó, e ele manda oxigênio tanto para o paciente aqui, quanto ele manda o oxigênio para um reservatório que tem para essa bolsinha. Então, o que que acontece? Fica aqui uma quantidade de oxigênio reservada. Então, quando esse paciente puxa o ar, ele não só vai puxar o ar que está aqui vindo para ele, quanto o ar que está reservado aqui. Ou seja, essa máscara serve para ele perder menos oxigênio, tá? Então, você consegue concentrar mais oxigênio ali para aquele paciente, e por isso que ela pode fornecer até 90% de FO2, né? Se for necessário. E, geralmente, dos casos que eu vi, essa máscara, ela é utilizada, por exemplo, é um paciente grave, né, que às vezes vem de alguma região que não foi possível entubar esse paciente, né, ou não conseguiu, de repente, no transporte, o próprio SAMU mesmo, às vezes acontece de não conseguir entubar, aí coloca essa máscara com reservatório, porque dá o máximo de oxigênio possível para esse paciente até ele chegar no momento, assim, ou no local que ele consiga ser entubado e dar todo o suporte. Tá? Então, geralmente, em questões de transporte, assim, às vezes acontece de utilizar essa máscara. E essa máscara aqui, então, ó, a gente tem, né, nas máscaras, geralmente, essa com reservatório, mesmo na sem reservatório, a gente vai ter a tira da máscara. Por isso que eu falo para vocês que as máscaras que a gente utiliza aí no dia a dia, elas são um pouco complicadas, né? Porque, por exemplo, essa que tem para o paciente, ó, ele tem uma válvula, que é a válvula de exalação, tá? Então, esse paciente, quando ele puxa o ar, ele puxa o oxigênio, que vem daqui do reservatório, né? Ou até mesmo essa aqui, ó, ela também tem uma válvulazinha, tá vendo? Então, ele puxa o oxigênio que tá indo para ele, e quando ele solta o ar, o gás carbônico sai por essa válvula exalatória, tá? Aqui é a mesma coisa. Quando ele solta, essa válvula exalatória solta o gás carbônico, tá? Então, por isso que ele não fica reinalando o gás carbônico e não tem dor de cabeça. E que, ao contrário de nós, né? Com as máscaras aí que a gente fica reinalando o gás carbônico. Aí a gente tem a tira, a válvula, tá? Essa válvula, ela pode abrir e fechar para liberar, né? Esse oxigênio. E a fonte aqui de O2, tá? O terceiro método da gente fornecer oxigênio, aí a gente tem a tenda facial, que também é chamada de sistema AIRE, tá? Em alguns lugares, que é um sistema já de alto fluxo, ou seja, eu posso colocar até 12 litros de oxigênio para esse paciente também. Geralmente a concentração vai ser acima de 50%, e ele é muito mais eficaz para umidificar, gente. Então, assim, a gente tem os outros que eu mostrei para vocês, que tem um umidificadorzinho pequeno, só que esse aqui, que é o sistema AIRE, ele umidifica muito mais, tá? Porque esse copo dele é maior, a traqueia que vai para o paciente, então essa traqueia aqui, ó, ela é conectada aqui nessa ponta da máscara, tá? E essa máscara, ela é justamente desse formato para ajudar a exalar aqui por cima o CO2. E por ter esse copo umidificador muito maior que a gente coloca de água, né, água destilada, ele gera uma condensação maior e ele umidifica muito mais. Então, geralmente, a gente usa isso aqui bastante para paciente que tem muita secreção, que ele ajuda a umidificar bem mais a via aérea. Só que aqui a dificuldade é para controlar. Não só nesse, mas nos outros também que eu mostrei até agora, como a gente fornece em litros esse oxigênio, eu não consigo dizer certinho que, eu estou passando 50% de oxigênio, estou passando 25% de oxigênio. A gente sabe mais ou menos, tá? A concentração de oxigênio que a gente está passando para o paciente.
Aí a gente tem, gente, esse kit aqui, ó. Não sei se vocês têm lá esse, Patrícia, mas que é o kit Venturi, ou sistema Venturi, máscara de Venturi. Esse daqui é um kit que ele foi desenvolvido para dar certinho a concentração de oxigênio, tá? Então, para cada pininho desse aqui, ó, ele dá uma concentração diferente. Então, por exemplo, ele tem sistema por cores, né? E daí cada cor dessa fornece uma concentração de oxigênio. Então, vamos supor que eu vejo que esse paciente chegou, ele está com falta de ar, eu coloco lá, então, um Venturi de 50%, que é o máximo que ele chega ali. Por quê que a gente chega o máximo 50%? Porque a gente parte do pressuposto que se esse paciente estiver precisando de mais de 50% de oxigênio, ele precisa daí da ventilação mecânica, tá? Mas, por exemplo, ele chegou meio grave assim, coloquei um Venturi de 50%. Aí eu consigo mensurar, eu sei que esse laranjado é 50% de oxigênio que está passando para o paciente, tá? Aí, por exemplo, esse paciente foi melhorando, aí eu vou diminuindo gradativamente. Eu passo do de 50% para o de 40%, depois para o de 35%, aí para o 31%, para o 28%, até chegar no 24%. E de 24%, se ele está bem, está saturando bem, vai para 21%, que é o ar ambiente, tá? Então, esse é bem interessante, assim, mais para fazer um controle mesmo, como a gente tem muito essa questão de controlar tudo isso na UTI. E aí, como que funciona esse sistema? Ó, a gente coloca lá no paciente a máscara também, tá? E o pininho aqui. Vai chegar o O2 aqui. E daí, como que esse sistema faz para dizer, eu quero passar 50%, eu quero passar 40%? Então, a gente fornece, ó, por exemplo, no de 50%, eu vou colocar 15 litros de O2, e o que muda nesses pininhos é a largura do orifício que tem aqui, ó. Pode ver que quanto menor a concentração de oxigênio que eu tenho, mais fininho vai ficando esse orifício aqui no meio. Então, ó, de 24% a gente quase não vê, porque você vai fornecer, ó, já uma quantidade de litros de O2 menor. Você vai passar 3 litros, que ele, por meio desse orifício, ele faz a mistura com os gases do ar ambiente, tá? Porque, querendo ou não, aqui o paciente puxa ar ambiente também. Então, ele faz essa mistura e dá os 24% bem certinho. Então, para cada uma das cores é uma concentração. E isso serve para mim para eu saber, para fazer o desmame, ou seja, a retirada de oxigênio desse paciente. Se eu coloquei 24% e eu vejo que ele está mantendo muito bem, vai para 21%. Ah, começo com 24% e não melhora, eu tenho que ir aumentando, tá? Então, isso é bem legal, assim, para ajudar nesse controle.